De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Os acidentes domésticos são muito comuns. Mesmo com todo cuidado, podem surgir objetos, situações que representam risco e podem provocar acidentes, isso dentro de casa. Tanto para os adultos, em especial para as crianças. E olha, todas as divisões da nossa casa podem representar um enorme risco. Alguns exemplos: um tapete que não está devidamente assentado, uma gaveta da cômoda aberta, a porta de um armário ou até mesmo o fio do telefone que está solto. Tudo isso pode provocar acidentes, pode provocar quedas, traumatismos com consequências muito graves. E hoje nós estamos recebendo o coordenador de primeiros socorros da Cruz Vermelha de São Paulo, o Felipe Sampaio, que vai falar um pouco mais sobre essas situações de risco em casa e como prevenir determinados acidentes domésticos, principalmente envolvendo os nossos pequenos, as nossas crianças. Felipe, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. A Lara também está com a gente aqui. Obrigado, Lara. Bom dia. Felipe, quando a gente fala em Cruz Vermelha, parece que é algo que não existe no Brasil, que é coisa de filme, que é só da Europa, mas muito pelo contrário, né? Vocês estão muito atuantes aqui. A Cruz Vermelha hoje é a maior instituição humanitária do mundo de trabalho voluntário. Estamos presentes em mais de 180 países e aqui no Brasil em 23 estados da federação. Só ano passado em São Paulo a gente beneficiou mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Mas vítimas de que situações? Situações de desastres naturais, até de vulnerabilidade social. Pessoal do Campanha do Agasalho, Campanha de Páscoa, crianças e programas de, como a gente faz, de trabalho de saúde e primeiros socorros. Nessas situações de enchente, né, que quase que não acontece nessa capital, vocês estão juntos lá também? A gente faz apoio de pronta resposta junto com a Defesa Civil e o Poder Público. Vocês são funcionários ou voluntários da Cruz Vermelha? Sou funcionário da Cruz Vermelha e a Lara é voluntária. A Lara é voluntária. E por que ser voluntária da Cruz Vermelha, Lara? Então, eu sou profissional da área da saúde, né? Sou biomédica de formação. E eu sempre gostei muito de trabalhar com gente, né? E já na faculdade eu me interessei pela temática de ajuda humanitária, de saúde coletiva. E a Cruz Vermelha, com todo o nome da instituição, me chamou a atenção e eu busquei trabalhar lá. O voluntário é super bem tratado, super gratificante. Estar na Cruz Vermelha é ter também um espírito missionário? No sentido assim, de repente está precisando de ajuda lá na África do Sul, outro país na Europa, ou mesmo na América, e de repente eles ligam para você e falam: vem, vocês têm que ir. A gente trabalha no estado de São Paulo. Tem um risco, sim. Teve um problema uns 3 anos atrás em São Luís do Paraitinga, que o pessoal ficou 10 dias, 20 dias lá. No tornado de Itaoca, em 2013, também o pessoal ficou 10, 15 dias lá. E os voluntários vão com o pessoal da Cruz Vermelha. Vocês vão para lá então, sem problema nenhum. Aonde a gente for, a gente puder atuar. E como que a Cruz Vermelha sobrevive? A Cruz Vermelha sobrevive de doação e aqui em São Paulo através do hospital e do centro formador, da Escola Técnica da Cruz Vermelha. Bom, nós vamos falar sobre essa Escola Técnica daqui a pouquinho, né? Porque eu sei que vocês dão curso também, vocês vão explicar pra gente isso, como funciona. Mas hoje eu os convidei para virem pra cá, para conversar com a gente, para falar justamente sobre acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças. Mas é claro que algumas situações, para os adultos também é importante, alguns sustos que a gente acaba levando, né? O primeiro que eu gostaria de falar aqui, e que os pais acabam não sabendo o que fazer, ficam nervosos demais, muitas vezes provocam até situações constrangedoras, errôneas ali para os filhos, é o engasgo. Criança engasga com facilidade, não engasga? Criança engasga e adulto engasga também. Eu sei disso. Então já você vai engasgar aqui pra gente Eu vou engasgar? Você vai ser a nossa vítima. Não, começa com a criança primeiro, deixa eu ver isso. Tá, a Lara vai demonstrar com a nossa criança. A Lara vai demonstrar pra gente então, gente, o que fazer quando a criança engasgar. Engasgo vale com o quê? Com alimento, é isso? Com alimento, com moeda, com qualquer coisa. Até a criança quando perde o choro, é a mesma atitude que a gente faz. Então vamos lá. De olho na Lara, então, com a bonequinha que ela tá com a gente. Aliás, é um bonecão, né, Lara? É, um bonecão. Vai explicando. É que assim, na verdade, a criança evolui muito rápido o quadro de engasgamento, né? Então você percebe que a criança perde o choro, ela não consegue mais tossir e ela começa a obter uma coloração azulada nos lábios, na face, né? E aí os pais entram em desespero, ou a pessoa que está cuidando. Então a primeira recomendação sempre é manter a calma e procurar o serviço de emergência, né? Chamar o socorro especializado por telefone, é a primeira coisa. Primeira coisa é ligar para emergência. Sempre a primeira coisa. Liga para quem? Corpo de Bombeiros? Ou o serviço médico, né, de urgência, SAMU, né? Muitos municípios têm. 192, ou o resgate dos bombeiros, né? 193. Tá? Aí, feito isso, a gente começa o procedimento de desengasgamento. Então, uma criança mais ou menos, não tem muita idade, vai mais pelo tamanho, né? Uma criança que caiba no seu braço,
você acondiciona a criança deitada dessa maneira. Pode ser feita a manobra em pé ou sentada. Tá. Sentada é melhor, porque você tem um apoio, né? E aí você segura a criança dessa maneira, de modo a apoiar a cervical, para que não tenha lesão no pescoço, né? Eu tô vendo aí que você passou a mão por baixo eu passei dessa e maneira. pelo meio das pernas da criança, é isso? Porque essa perna tem que ficar presa aqui embaixo do meu braço. Tá, para a criança não virar, é isso? Isso, para eu ter mais firmeza, né? Porque a criança pesa com certeza mais do que essa boneca. Então a gente tem esse cuidado. E a cabeça da criança pesa mais no corpo, né, em relação ao corpo. Então eu tenho o cuidado de segurar aqui para não piorar a situação. É importante inclinar a criança um pouco para baixo, para que a gravidade auxilie, né, ao objeto estranho a descer. Seja uma moeda, um alimento. Uma moeda, alimento, né? A criança tem a fase que elas colocam tudo na boca. Brinquedo, cuidado com as pecinhas aí. Exato. E aí eu vou pegar delicadamente o queixo da criança e vou observar se eu consigo visualizar o objeto na garganta, né? Se eu tiver total visualização do objeto e com um movimento só do dedo eu conseguir retirar, ótimo. Se não, a gente recomenda que não fique tentando pescar o objeto, porque você pode piorar o quadro, você pode empurrar mais ainda. Colocar uma colher, alguma coisa, o cabo da colher, para tentar puxar o... Não, nunca. Não faz isso. Se perder muito tempo pescando ali, a gente pode não conseguir. E aí é um quadro que a gente tem que ter uma atenção Pode se agravar rápida. mais. Isso. Com certeza. E aí, bom, visualizei, não consegui enxergar o objeto, né? E aí você vai perceber que a criança ela não vai estar paradinha assim, de início, ela vai se debater, depois ela pode até começar a perder os sentidos aos poucos, então a manobra da criança tem que ser mais rápida, né? Aí eu observei, não consegui visualizar, eu vou virar essa criança de barriga para baixo no meu braço. Então eu vou pegar o rostinho dela dessa maneira, em forma de C, tomando cuidado para que eu não tape, né, nem o nariz, nem a boquinha da criança. E vou virar ela pro outro braço, mantendo a perna dela abaixo do meu braço. Ok, agora virou e prendeu a outra perna Da com o mesma outro maneira, braço. isso, Tá, no braço. perfeito ali. Aí eu mantenho ela inclinada, né? Só que dessa vez com a barriga apoiada na minha perna. Por quê? Porque agora eu vou fazer um movimento que a gente chama de percussão, né? E eu vou fazer 5 vezes, né? Que é aquela batidinha nas costas, a gente chama de percussão, né? Não de maneira muito forte para não machucar, mas também tem que ter um certo vigor para funcionar, né? Então eu vou bater 1, 2, 3, 4, 5. A minha mão desliza, né? Eu não bato e tiro, minha mão entra deslizando. Tá. É esse movimento aqui, é isso assim? 5 Fazer vezes, isso aqui? exatamente. Tá. Esse movimento vai fazer a vibração aqui no corpo da criança e vai ajudar o objeto a ser expulso pela frente, né? E a pressão da barriguinha dela aqui na minha perna e no meu braço também vai auxiliar aqui na expulsão do objeto que vai estar na garganta. Até que idade, até que tamanho da criança funciona essa técnica? Olha, hoje, né, a idade é um pouco relativo, porque as crianças estão grandes, né? Então, uma criança, um bebê que eu consiga carregar no colo, né, essa manobra... criança de colo. Isso, Tá. crianças de colo. A partir do momento que ela começa a andar, já vai desenvolvendo, vai crescendo, já não funciona mais então, é isso? Isso, é mais difícil, porque eu não consigo acondicioná-la assim, não é nem tanto pela criança, mas pelo peso e pelo peso. tamanho. Eu não consigo encaixá-la dessa maneira em mim. Assim. E aí, nesse caso, eu tenho que partir para a mesma técnica que é utilizada no adulto? Isso, mas aí você pode ajoelhar-se, né, atrás da criança ou colocá-la sentada e ficar no mesmo nível, né? Você vai ver que quando você fizer a manobra em pé, ela fica no mesmo nível. Você tem que ficar no mesmo nível da vítima, né? Tá. Bom, mas aí feito o movimento de percussão, a criança não... Vamos verificar se desengasgou, né? Então eu vou retorná-la e vou observar novamente. Ok. Não saiu o objeto ainda? Volta a fazer a manobra. Volta de novo. Por isso é importante chamar o serviço médico antes, porque Que é o caso tempo, não resolva, eles já estão vindo. É o tempo deles chegarem, né? Exatamente. E geralmente o SAMU, né, os municípios que têm, são muito ágeis, muito rápidos nisso. Existem cidades, localidades aí que trabalham até com esse serviço de urgência com moto, que facilita muito, né, o percurso aí pelas ruas da cidade até chegar o atendimento, o socorro a essas crianças. E quando é com adulto? Então, quando é com adulto é um pouco mais complicado. Você pode levantar? Ai, lá vem. Rafael engasgou. Rafael O que engasgou. acontece? Então, entendemos que esse sinal aqui é um sinal universal de engasgo. Tá. E a gente- Tá. Eu engasguei e já coloquei a mão aqui. Se a gente É pedir isso? pra você assim, engasga aí, a primeira coisa que você vai fazer É isso? Exatamente. Tá, fica em pé então? Fica em pé. Então, bora. Então, eu tô ali numa Ok. confraternização, num qualquer outro evento, eu percebo que você se engasgou. Um pedaço de carne não desceu legal. Não desceu legal. Como é que Ok. eu sei quando eu tenho que realizar essa manobra? Porque é uma manobra dolorida, um pouco radical, né? Que a gente chama de manobra de Heimlich, mas manobra de desengasgamento.
Calma, ela já me assustou. Ela acabou de falar que é manobra dolorida. É dolorida. Mas, bom, eu preciso desengasgar, é isso? Isso, mas tá. assim, se eu percebo que a minha vítima tá tossindo, tá emitindo sons ou tá chorando, é uma manobra não recomendada, porque você não tem obstrução total. Então eu posso simplesmente te estimular a continuar tossindo. Então a primeira coisa é saber que tipo de obstrução está acontecendo Exatamente. ali. Se é total ou parcial. Isso. Tá. Se for parcial, como Se faz? for parcial, a gente recomenda que não dê nada pra vítima nem tomar, nem comer, porque esse é o mito popular, né? Tem gente que dá miolo de pão. Miolo de pão, água, a gente fala pra não colocar, ou tenta pescar de qualquer maneira o objeto na garganta do adulto, a gente recomenda que não faça isso, apenas estimula a tosse, né? Também bater nas costas não é recomendado. Força a tosse, Isso. é isso. Engasgo parcial, saiu o som, tô conseguindo falar, tem que forçar a tosse. Isso, eu vou nada virar de pra beber, você. Não, eu vou nada virar de pra beber e você. ingerir, senão é perigoso. Pode piorar. Piorar a Aí eu vou situação. virar pra você e falar, olha, continua tossindo, isso, vai. E eu vou te monitorando, porque das duas uma, ou você vai desengasgar ou vai piorar. Agora eu tô assim, ó. Aí tá ficando azul, Aí tá total, né? ficando azul. Imagina o Rafael azul. Ficando azul. que eu Então faço? aí eu vou me posicionar atrás de você. Atrás, tá. Isso. Muita calma nessa hora. E o medo? Deixa eu ver. Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu não vou fazer com força, tá? Eu tenho que colocar minha perna entre as suas pernas pra te apoiar. Eu tenho Tá. que ter certeza que você vai estar apoiado em mim. O fato de eu ser mais alto que você não atrapalha? Justamente porque a minha perna tá aqui como alavanca, você não vai correr o risco de desmaiar e eu te deixar cair. E não atrapalha porque eu tenho um ponto de apoio, porque você tá apoiado em mim. Tá legal. O meu perfeito. quadril tá apoiado aqui, tá? E então você tá engasgado, né? Eu te segurei Ok. aqui, você tá apoiado em mim. Ó. Eu vou localizar o seu umbigo, que tá aqui, Uhum. certo? Vou colocar o dedo mindinho em cima com a mão fechada dessa maneira, nessa Tá. posição. E vou apenas girar uma vez. Aqui é bem a boca do estômago, localizei, isso. certo? Vou colocar minha outra mão aqui em cima e fazer um movimento de J pra dentro, puxando. Por que a manobra dói? Você tá sentindo que eu posso pegar a sua costela aqui, né? Então a Perfeito. gente abre Sinto bem mesmo. aqui pra ter uma amplitude de movimento maior e aí eu faço J pra dentro, pra te engasgar. E vou fazendo repetidas vezes. Na verdade, você está pressionando o ar que tem dentro de mim, é isso? Para soprar o alimento que está me obstruindo. Isso, a gente objeto. acaba. Isso, e aí você pressiona a boca do estômago, você acaba expulsando o alimento. Né? Tá. Funciona. Funciona. Tá, mas a mesma coisa, eu engasguei, primeira coisa, não tô conseguindo emitir som, nada, chama o socorro, mesmo que eu seja Isso, um adulto. sempre. Em qualquer emergência, duas coisas são regra. Primeiro, a pessoa que vai socorrer nunca pode se colocar em risco. Tá. Segundo, a gente sempre tem que chamar a emergência primeiro de tudo. São as duas Tá. regras básicas. Em casa, dentro de casa agora, então, Felipe Lara, vamos voltar a sentar, por favor? Os acidentes mais comuns que acontecem, quais são? A gente trabalha muito essa questão de engasgamento. Ah. E criança corre muito, queda. A gente até que pode elogiar, a gente pode até soltar uma criança aqui no estúdio. Por quê? Porque as bordas do tapete estão presas pelo sofá. Tá. O que não pode é isso aqui, ó. Muitas vezes... O tapete fica enrolado. Esse tapete, ele é pesado, né? Então, assim, ele realmente fica bem firme aqui no chão. O que não pode é aquele tapete enrolado, não é isso? Que aí é pra criança tropeçar. Aliás, para qualquer pessoa, né? Eu seria campeão de tropeçar no tapete aqui se tivesse dessa forma, né? Então, a gente até estava conversando isso mais cedo. Pode até tropeçar aqui que não vai levantar o tapete, não. Aqui não tem risco de uma criança se machucar. As tomadas na parede tem que estar protegida, sinalizada. Vasilhas de remédio, sempre longe do alcance da criança. A gente tem que sempre manter a criança com o menor risco de se machucar possível. E eu acho que assim, tem uma dica que é bem bacana. Tem muita gente que acaba utilizando aquelas garrafas PET para colocar produto de limpeza. o cloro acabou, vamos botar na garrafa do refrigerante. Não, e na geladeira para conservar, não. A gente tem que manter sempre no alto, longe do alcance da criança. E aí, produto de limpeza é colorido? A criança acha que é um suco, que é alguma coisa. Aromatizado. Aromatizado, acaba abrindo lá e ingerindo, né? Isso tem que tomar um cuidado tremendo. E a gente tem sempre longe do alcance das crianças. Lugar de criança não é no armário de desinfetante e detergente. Na cozinha, a gente sabe que um risco tremendo também é deixar a panela com o cabo virado para fora. Exatamente. A criança vai lá, bate a mãozinha no cabo da panela e aí vira aquela água quente ou produto quente que está por cima da criança. Acontece uma queimadura. Então, evitar, a gente já sabe como fazer. Sim. Cabo para dentro. Aconteceu queimadura, por água fervente, por exemplo, o que a gente faz? Primeira coisa, sempre afastar a vítima da origem da queimadura. Segunda coisa, socorro especializado. E em caso de queimadura, lavar com água corrente. Tá, água corrente. Quer dizer, é resfriar isso? Resfriar com água corrente. Não é jogar uma água gelada, porque quando passar o efeito da água gelada,
A dor da queimadura vai continuar. Tá, então o que eu faço? Eu pego a criança, levo direto para baixo do chuveiro. Chuveiro, a ideia torneira, em cima do local queimado. A mesma coisa se eu queimar minha mão? A mesma coisa se o adulto queimar, pode ir lá, ligou a torneira 10 minutos, depois sempre socorro especializado. Creme dental. É só lembrar que o chuveiro tem que estar com água fria. Tá, perfeito. Creme dental, nada disso, tudo mito, não funciona. Esses mitos que a gente escutou, que a gente foi condicionado a acreditar que era verdade, hoje a gente vê que não é bem assim. O ideal é socorro especializado e a gente antes faz resfria com água corrente. Tampar a queimadura? Quando tiver, depois de resfriado, você pode tampar e leva para o socorro especializado. Tá. E se acontece algum corte? E aí a gente agora vai mostrar aqui. Vou ceder meu braço aqui cortado para a Lara. Isso, eu só queria lembrar assim, que nas queimaduras as pessoas costumam perfurar as bolhas, né? A gente recomenda que não se faça isso. Verdade, porque a bolha é um processo inflamatório muito comum quando acontece uma queimadura, a proteção da área queimada é aquela bolha. Tá. Não estoura, nada de explodir a bolha. Não, porque aí você vai fazer uma ferida e aquilo vai ser porta de entrada para diversos tipos de doenças, né? De bactérias, de infecções. Então, é manter a bolha ali que ela vai estourar sozinha. Então pronto, agora é hora do Felipe. Felipe cortou o braço. Cortei o braço. Vamos lá. Primeiro, a gente sempre tem que lembrar de usar os nossos equipamentos de proteção. Asepsia, uma luva, né? Uma luva, eu tenho minha luva aqui. Mas se não tiver luva, a gente pode usar um saco plástico ou algum outro tipo de barreira, né? De proteção. Tá, então, a dica é agora, nunca tocar no ferimento. No ferimento, por causa de contaminação. Eu não quero contaminá-lo, né? Não quero deixá-lo doente e também não quero pegar nenhuma doença, né? Perfeito. A gente não o conheço, né? Não sei. Então, a gaze está embaixo. A gente vai usar uma gaze, mas pode ser um pano limpo, né? Tá. E aí a gente abre a gaze. Tá sangrando Isso é para bastante. fazer em casa, viu, gente? É o primeiro atendimento aí, assim que acontecer um corte. A profundidade do corte interfere nisso? Interfere. A gente vai começar com um corte mais simples e depois a gente vai fazer um outro com um ferimento mais intenso. Tá, ok. Isso, um corte mais simples, então eu pego um pano limpo ou uma gaze e vou apenas colocando a gaze em cima, comprimindo. Né? Aí, vamos supor que esteja sangrando muito e aí a gaze ficou cheia de sangue. Quanto de gaze? Então, depende da quantidade de sangue. A gaze ficou encharcada. Eu não vou retirá-la e colocar outra. Eu vou colocar apenas outra em cima. Tá. Eu não devo retirá-la. Não retira. Isso. E aí, vou fazendo a compressão. Tá. Vou apertando até que o sangramento pare. Você não colocou pomada, não colocou nada? Nada, absolutamente nada. Tá, perfeito. E aí, em faixa? Isso. Se for uma hemorragia de grande calibre, né, um sangramento mais grave, a gente pode comprimir com mais força. E aí, por ser um sangramento mais grave, vai ter que ser levado ao serviço médico, né? E aí, para que eu consiga manter essa gaze no lugar, eu posso fazer enfaixamento. Tá. O importante é comprimir. Isso, inclusive no enfaixamento também. Colocar uma certa força, não para impedir a circulação, né? Preciso que circule, mas com um certo vigor para que a gaze fique parada no lugar. Certa vez na rua, na frente de casa, um garoto caiu de bicicleta, teve um corte profundo na perna, né? E um adulto, não lembro quem era, acabou socorrendo, ele rasgou a própria camisa para fazer essa compressão. Isso. E levou para o hospital depois o garoto para socorrer. O que a gente sempre recomenda é que não se deve mais fazer aquele famoso torniquete, né? Que é aquele laço que a gente dá para amarrar. Perfeito. Isso, que seria para prender o sangue. Isso, exatamente. Hoje, realmente, o recomendado é que se faça só a compressão mesmo. Olha, eu não preciso nem de esparadrapo. Se eu fizer com bastante vigor, ela fica sozinha. Bom, o Felipe vai ficar com o braço enfaixado agora, né, Felipe? Vai ficar de castigo aí. Mas, na verdade, eu queria mostrar o que é que vocês fazem com esse boneco que está no chão. Eu acredito que seja para parada cardiorrespiratória. É para isso mesmo? Exatamente. O que acontece aí? A gente chegou em casa, abordou um parente nosso deitado no chão. Não é normal que a pessoa fique deitada no chão, mas ela tem todo o direito. E a Lara vai abordar aqui. Pode ir lá. Acho que tem que trazer um pouquinho mais para cá o boneco, para a gente poder localizar melhor. Opa. Ele Pode tem o nome? É o Bob. Ele é o Bob, então vai lá. O que acontece com o Bob? Então eu chego em casa e eu vejo uma pessoa que eu conheço, ou também estou na rua, estou em alguma situação que eu vejo uma pessoa desacordada, né? O recomendado, se ela estiver em casa, na cama, eu preciso colocá-la numa superfície rígida para fazer a massagem cardíaca, né? Ou a massagem cardíaca na linguagem popular, na verdade é reanimação cardiopulmonar, né? Então quer dizer deitar no chão? Isso. Tá, o porque ideal se eu no fizer chão. a compressão em cima da cama, não vai ser eficiente. Perfeito. Tá bom. Então eu ajoelho ao lado da vítima, chamo por ela, apertando os ombros, fazendo uma certa pressão para que ela me responda. Né? Eu chamo 3 vezes o nome da pessoa, ou senhor, senhora. Se ela não me responder, eu vou verificar se ela está respirando, então eu vou observar se o abdômen tem movimentação,
Vou aproximar a orelha e o rosto da face da vítima, porque eu quero sentir se tem um ar ou se eu escuto algum som. Se a respiração tá vindo, né? Isso, ou algum sibilo da garganta, algum som que ela possa estar emitindo. Se não houver nenhum desses 3 sinais, eu chamo o serviço de emergência e já começo a me preparar para fazer a manobra de reanimação. Tá, que a gente popularmente chama de massagem, Isso, né? popularmente é massagem cardíaca. Tá. Como faz a massagem, então? essa Depois que manobra? eu chamei a emergência, né, para as meninas, para as moças, é bom lembrar de amarrar o cabelo, né, tirar os anéis, porque é bem dolorido. Eu tô de luva, mas se não tiver nenhum ferimento aparente, você não vai deixar de socorrer por causa disso, né? Eu tô ajoelhada ao lado da vítima e eu preciso localizar o ponto em que eu vou colocar a minha mão. Então, geralmente, a gente usa a referência dos mamilos, né, a linha intermamilar, ou seja, bem no meio dos mamilos eu vou condicionar a minha mão, dessa forma, a parte o gordinho da mão, né, a polpa da mão, coloco bem no meio, a outra mão por cima, cobrindo, e eu tenho que observar a posição dos meus braços, que tem que estar 90 graus em relação ao queixo da minha vítima. E aí eu vou fazer um movimento de forma que eu não dobre os meus braços, eu vou usar só como alavanca, que movimenta as minhas costas. Perfeito. Então não vai dobrar o braço. Não é dessa maneira. Você vai com o corpo. Isso, só com o corpo. E aí eu vou fazer uma contagem de 100 compressões. E o detalhe é que o tórax tem que afundar 5 centímetros no caso dos adultos. 5 centímetros? Isso. Mas não quebra, parece que é... Olha, não costuma quebrar se a manobra for feita corretamente. Mas se acontecer de uma fratura de costela, não é um quadro tão grave quanto uma parada cardíaca. Então, Tá. Respiração boca a boca. não se deve fazer. Não se deve fazer. Não, por isso Tá. que a gente não faz mais aquela 30 massagens e 2 aspirações. São só 100 compressões. Vocês dão curso? Naturalmente, Cruz Vermelha dá curso, né? É isso. Dá curso sim, e o nosso objetivo é provar que são um conjunto de simples manobras que todo mundo pode fazer. Tá. Olha, e para vocês, então, saberem mais sobre os cursos da Cruz Vermelha, tem o site aparecendo no vídeo aí para vocês, é o CVB... sp.org.br. Tá, cvb.org... CVBSP. cvbsp.org.br. Lara, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado ao Felipe Obrigado, também. Rafael. E ó, deixa eu comparar aqui, gente, ó. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência hoje, né? Nós não combinamos isso, né? Tá todo mundo aqui de Cruz Vermelha, praticamente. Vamos pro intervalo? Na sequência tem a culinária, tem a deliciosa culinária, hoje nas mãos da nossa querida Ioiô. A gente já volta, então.